Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. O tema do programa de hoje é sobre o estigma da AIDS na sociedade. A nossa convidada é Áurea Abad, presidente do Grupo GAPA. Áurea, temos exemplos que pessoas já nasceram portadoras do vírus HIV e conseguem levar uma vida normal. A parte psicológica, na sua opinião, ajuda a prolongar a vida das pessoas com AIDS? Ajuda muito, porque a questão psicológica, a pessoa ter um incentivo, ter o afeto, ter a solidariedade, faz com que ela se sinta viva, com que ela não se sinta rejeitada. E a AIDS, o que dá, a primeira coisa é aquele estigma da morte civil, de você já não ser mais nada, que é o que se transmite com essa coisa da AIDS, né? De tirar toda a questão da cidadania. E quando a pessoa se sente aceita, ela tem um desenvolvimento melhor, ela adoece menos. Agora, menos. Sim, agora, por outro lado, Áurea, o medo, a insegurança e o preconceito são fatores determinantes que prejudicam ainda mais o infectado. O que a sociedade pode fazer, na sua opinião, para ajudar a conscientização e na responsabilidade deste assunto tão delicado? Olha, uma das coisas que é primordial é, primeiro, a sociedade procurar se informar o que é a AIDS, os meios e forma de transmissão, que socialmente não há problema de se contaminar. A AIDS não se transmite pelo ar, ela só se transmite pelo sangue infectado, por seringas e agulhas também. Caso contrário, pelo um aperto de mão, por abraçar, por beijar, por estar conversando, por pegar o mesmo ônibus, por estar trabalhando no mesmo local, não tem perigo algum. Houve até uma propaganda, não digo recente, que fizeram, parece que numa estação de metrô, e ali colocaram um adesivo no banco, né? Aqui sentou uma pessoa com AIDS. E muitas pessoas que frequentam o metrô não quiseram sentar naquele local, né? Ou seja, o preconceito ainda existe e é muito forte, né? Mas é exatamente isso, é a ignorância sobre o assunto, né? Então, quanto maior a informação, menos você tem preconceito. Sem dúvida. Né? Agora, entrando nesse assunto, que mudanças podemos citar, então, em termos de socioculturais sobre o assunto AIDS? Hoje, a gente tem condições de estar falando sobre AIDS de uma maneira mais aberta. De início, eu como advogada, eu tive vários colegas, homens, que deixaram de trabalhar com a gente exatamente por isso. Porque muita gente perguntava, por que você está trabalhando com a questão da AIDS? Você é portador? Né? Então, assim, você não podia falar no vírus, na AIDS, porque você tinha que ter algum interesse. Você não podia ser uma pessoa que tivesse na defesa dos direitos humanos ou trabalhando com a solidariedade mesmo ou com a questão da saúde. Chega uma pergunta aqui do nosso telespectador que acompanha o nosso programa através do nosso e-mail, vou repetir, é visãoemdebate@ig.com.br. Ele é da capital de São Paulo, Raimundo Rodrigues. Ele faz a seguinte pergunta, é uma dúvida que ele tem aqui, Áurea, em relação, ele teve um contato com uma pessoa, mas foi fazer o exame logo em seguida e deu negativo. Há quanto tempo ele deve se preocupar, até que ponto ele deve se preocupar com o teste, se vai ser positivo ou negativo? Tem um período para se fazer o teste, Áurea, por favor? Olha, a primeira coisa falar para o Raimundo, né, é que ele deve procurar um médico. Né? É o essencial. Procurar um médico, relatar exatamente esse histórico dele e o médico vai dar a orientação mais correta. Porque teria que esperar pelo menos uns 2 meses para fazer o primeiro exame e aí depois, dependendo do resultado, o médico dirá ou não se ele deve fazer um segundo confirmatório. Agora, o que falar das pessoas que, mesmo infectadas, a manifestação do vírus prolonga até 10 anos, depende de cada caso é um caso. Exatamente, depende de cada caso, é um caso. Do organismo, né? Normalmente, com 2 a 3 meses, você já tem a soroconversão, quer dizer, então, fazendo o teste já daria positivo ou negativo. Mas tem casos, a média seria de 2 anos, e existe casos raríssimos de até 10 anos. Agora, o que dizer sobre o conceito da religião em nosso país que defende o não uso do preservativo? Bom, eu acho até uma questão de
ideologia, mas eu entendo assim, que a pessoa tem que pensar primeiro na questão da vida, na defesa do direito à vida, né? Se você não tiver vida, você não vai adiantar ter religião, ter dinheiro, ter absolutamente nada. Então, eu acho assim que a igreja teria que estar preocupando com os ensinamentos, fazendo com que a pessoa tenha o conhecimento suficiente para que ela tenha a opção de usar ou não. Aí ficaria um critério dela, ela enquanto professando aquela fé, aquela religião, se ela entendesse que era conveniente usar o preservativo para... Porque, veja bem, o sexo é uma coisa que a gente... É uma coisa natural. Natural. Né? E como natural, se a religião ela está tratando da natureza humana, do ser humano, então ela tem que observar isso também. Resiste muito ao sistema, não né? há porque você negar a pessoa de usar o preservativo se aquele é o meio de salvar a vida dela. Sem dúvida. E é uma resistência muito grande por parte dos conservadores da Igreja Católica, né, principalmente. Há uma parte, um grande número, mas eu acho assim, que é até por falta de conhecimento mesmo. Você fica otimista em saber, de repente, mudanças aí? Ou é um pouco difícil pensar em otimismo se tratando de fé? Olha, eu venho da AIDS desde o começo, desde 1983, 84, peguei 85, aonde a gente era até, eu me recordo assim, de dias eu estar passando, fazendo trabalho de prevenção junto com o pessoal da secretaria e ser agredida na rua, dizendo que o simples fato de entregar um folheto, eu estava querendo transmitir o vírus. Né? Das pessoas, na hora que olhava para a gente, dizia assim, a moça da camisinha, e saía correndo. De colegas advogados, quando a gente ia fazer audiência, eles não sabiam exatamente o que era. Claro. Até pela falta de conhecimento, de negar da mão. Então a gente ia cumprimentar, quando perguntava que processo que é, a pessoa recolhia. Mas era uma coisa automática que demonstrava o desconhecimento. Torcemos para que a sociedade cresça um pouco mais nessa questão do assunto e que não se torne ignorantes, como já citamos aqui, e possamos ser esclarecedores do assunto. Por isso que o Grupo GAPA, que no próximo bloco você vai saber um pouco mais, pode te ajudar a entender um pouco mais sobre esse estigma da AIDS, que é o programa o tema do nosso programa de hoje. Nossa convidada é Áurea Abad, presidente do Grupo GAPA. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.